Você já percebeu que nem tudo pode ser capturado por uma câmera comum? Hoje reunimos imagens aéreas impressionantes feitas com drones, que mostram o mundo de um jeito simplesmente inacreditável. Número 1. Fugindo do trânsito pelos céus. Cansado dos engarrafamentos intermináveis? Imagine simplesmente decolar e trabalhar voando em um drone. Consegue visualizar a reação dos seus colegas ao ver você pousando do nada? Sem buzinas, sem estresse, apenas liberdade nos céus. Número 2. Invasão aérea indesejada. Nem todo mundo gosta de ver um drone sobrevoando sua propriedade. Algumas pessoas levam a proteção do seu terreno tão a sério que estão dispostas até a usar uma arma para afastar visitantes indesejados. Número 3. Encontro quase fatal com um urso. A câmera de um drone registrou o momento exato em que um ciclista escapou por pouco de cruzar o caminho de um urso. Um segundo a mais poderia ter mudado tudo. Número 4. Frente a frente com um leopardo. Essas imagens mostram como é estar perigosamente perto da boca de um leopardo. Uma perspectiva que ninguém gostaria de experimentar pessoalmente. Número 5. Ataque aéreo inesperado. O salto pode não ter sido tão impressionante, mas o golpe certeiro contra o drone que voava por perto foi extremamente eficaz. Número 6. O sonho de voar com balões. Quem nunca imaginou sair voando segurando balões cheios de hélio? Um aventureiro resolveu transformar fantasia em realidade, e o resultado é tão espetacular quanto parece. Número 7. Companhia invisível na praia. Turistas relaxam na areia sem imaginar o que pode estar nadando a poucos metros deles. Número 8. Surf com tubarão branco. Enquanto você pratica stand-up paddle ou pega ondas, pode acabar dividindo o mar com um enorme tubarão branco. Número 9. Disputa pelo céu. As aves não estão dispostas a abrir mão do domínio dos céus para as máquinas modernas, e deixam isso bem claro. Número 10. Passeio pela cidade fantasma de Chernobyl. Com um drone, é possível explorar do alto a famosa cidade abandonada após o acidente nuclear de 1986, na atual Ucrânia, revelando ruas silenciosas e prédios esquecidos pelo tempo. Número 11. Brinquedo preso no alto. Depois dessa manobra mal calculada, dificilmente o dono conseguirá recuperar seu drone com facilidade. Número 12. A beleza vista do alto. Há paisagens que só revelam toda a sua grandiosidade quando observadas de uma perspectiva aérea. Número 13. Cena digna de cinema. Os produtores de Velozes e Furiosos certamente se interessariam por esse truque de filmagem impressionante. Número 14. O túnel esculpido pela natureza e pelo homem. Nas montanhas da China, existe um túnel com mais de 1 quilômetro de extensão, resultado da combinação entre trabalho humano e formação natural. Do lado de fora, sua imponência é ainda mais surpreendente. Número 15. Balão entre bisões. Para pousar um balão ao lado de uma manada de bisões, foi necessário o esforço de uma equipe inteira. E mesmo assim, qualquer pessoa ali parece minúscula. Número 16. Drone disfarçado de pássaro. Um rapaz modificou seu drone para que até as aves o confundam com um deles. Uma solução criativa, principalmente para observar os vizinhos. Número 17. Surpresa no quintal. Até o jardim mais bem cuidado pode esconder situações inesperadas que dão dor de cabeça ao proprietário. Número 18. A Montanha do Dragão na África do Sul. Para quem busca adrenalina, essa montanha oferece uma subida desafiadora, mesmo com escadas metálicas instaladas. Uma experiência que fica marcada para sempre. Número 19. Missão de resgate aéreo. Quando um drone fica preso em local perigoso, há quem faça de tudo para recuperá-lo. Número 20. Golfinhos e surf. Golfinhos podem transformar uma sessão comum de surf em um espetáculo inesquecível. Número 21. Encontro perfeito.
Imagine um primeiro encontro em um cenário tão incrível que parece cena de filme. Número 22. O dia a dia no Ártico. Assim funciona a rotina de um quebra-gelo navegando entre blocos de gelo gigantescos. Número 23. Surpresa após passeio tranquilo. Depois de um passeio sereno de barco, ninguém espera rever imagens tão impressionantes captadas do alto. Número 24. A caça das orcas. As orcas caçam em grupo, coordenando movimentos com precisão impressionante. Número 25. Cemitério de navios no Uruguai. Na costa do Uruguai, existe um dos maiores cemitérios de navios do mundo. Com um drone, é possível observar não apenas o exterior das embarcações abandonadas, mas também espiar seus interiores. Número 26. Estrada que não perdoa erros. Essa via extremamente perigosa não tolera distrações, muito menos dirigir após consumir álcool. Número 27. Os aquedutos de Nazca, no Peru. O sistema de Puquios permitiu ao povo Nazca sobreviver em condições áridas, irrigando culturas como algodão, feijão e batata. Do alto, essa engenharia impressiona ainda mais. Número 28. O cenário perfeito para refletir. Um local tão bonito que parece ideal tanto para um chá em boa companhia, quanto para momentos de solidão. Número 29. Fenômenos naturais vistos de cima. Alguns eventos da natureza só revelam sua verdadeira forma quando observados do alto. Número 30. Tecnologia nas estradas da China. A China investe constantemente em inovação, inclusive com limitadores móveis instalados em rodovias. Número 31. Carga colossal. Um guindaste executou com precisão o transporte de uma carga enorme e valiosa. Número 32. Cachoeira congelada. Se uma queda d'água já impressiona, imagine vê-la completamente congelada. Número 33. A cratera provocada pela ação humana. A cratera de Batagaica, na Rússia, surgiu devido à atividade humana. Vista do alto, é hipnotizante, mas levanta questionamentos sobre o impacto ambiental. Número 34. Cratera misteriosa. Uma enorme abertura no solo faz muitos acreditarem na hipótese da queda de um meteorito. Número 35. Resgate com câmera térmica. Uma menina perdida em uma área pantanosa foi encontrada graças à tecnologia infravermelha de um drone, que permitiu localizá-la rapidamente e levá-la em segurança para casa. Número 36. O navio flutuante com floresta em Sydney. Na cidade de Sydney, um navio com mais de 100 anos chama a atenção dos turistas porque uma verdadeira floresta cresceu em seu convés. Há cerca de 30 anos, ele permanece à deriva próximo à costa, transformando-se em uma das atrações mais curiosas da região. Número 37. A ponte desafiadora na Suíça. Nem todo mundo tem coragem de atravessar essa ponte suspensa na Suíça. Mas aqueles que se arriscam são recompensados com paisagens absolutamente deslumbrantes vistas do alto. Número 38. A tirolesa extrema. Se uma tirolesa comum já não provoca emoção suficiente, essa versão elevada leva a experiência a outro nível. Apesar da aparência frágil, a estrutura é segura e proporciona lembranças inesquecíveis. Número 39. Um fim de semana perfeito. Há momentos em que tudo parece em perfeita harmonia: natureza, aventura e liberdade. A cena vista do alto define exatamente o que muitos chamariam de final de semana ideal. Número 40. Visitando território selvagem. Claramente invadimos o território dele. Felizmente, dessa vez,
O animal permitiu que o drone se afastasse sem maiores consequências. Número 41. Cachoeiras ao contrário. Quando o vento é extremamente forte, ele pode empurrar a água para cima, criando a ilusão de que a cachoeira está subindo em vez de descer. Número 42. Baleia cercada por golfinhos. Uma baleia nadando tranquilamente enquanto golfinhos a rodeiam cria uma cena tão harmoniosa que dá vontade de mergulhar e participar. Número 43. Sol interrompido. Alguém tentou impedir o momento de descanso ao sol, mas a reação foi rápida e mostrou que é preciso saber se defender até nas situações mais inesperadas. Número 44. Flamingos vistos do helicóptero. Sobrevoar um enorme bando de flamingos é o tipo de experiência que se transforma em sonho. Do alto, o contraste de cores cria um espetáculo visual impressionante. Número 45. Arte urbana com mensagem social. O artista francês J.R. ficou mundialmente conhecido por seus murais e colagens em espaços públicos. Seus projetos espalhados por grandes cidades levantam reflexões sobre importantes questões sociais. Número 46. Cachoeira milenar próxima a Beirute. Cientistas estimam que essa cachoeira perto de Beirute tenha pelo menos 160 milhões de anos. Ela é considerada uma das 10 mais belas quedas d'água do planeta. Número 47. O Filho da Terra no deserto de Gobi. No deserto de Gobi, repousa uma escultura de 15 metros chamada Filho da Terra. Criada pelo professor chinês Dong Xubing, a obra destaca a fragilidade da natureza e a necessidade de preservá-la. Número 48. Estrada extrema para motoristas. Se antes vimos trilhas desafiadoras para pessoas, agora é a vez de uma estrada que testa os nervos de qualquer motorista. Um erro pode custar caro. Número 49. Show de drones surpreendente. Mais uma apresentação aérea que deixou o público impressionado. As luzes sincronizadas criam formas no céu que são ao mesmo tempo lindas e levemente inquietantes. Número 50. Paisagem de outro planeta. Há lugares na Terra que parecem irreais. Essa paisagem tem cores e formas tão fantásticas que facilmente poderia ser confundida com outro mundo. Número 51. A natureza como artista suprema. Formações naturais moldadas ao longo de milhares ou milhões de anos criam verdadeiras obras-primas que nenhum artista conseguiria reproduzir. Número 52. Navio de cruzeiro sob novo ângulo. Um navio de cruzeiro já impressiona por si só, mas quando observado do alto, revela linhas e proporções que o tornam ainda mais fascinante. Número 53. The Wave no Arizona. A formação rochosa conhecida como The Wave foi moldada ao longo de milhões de anos por ventos e chuvas. Localizada no estado do Arizona, ela exibe curvas naturais que parecem pintadas à mão. Número 54. Montanha histórica na China. A montanha Maijishan guarda mosteiros escavados entre os séculos 4 e 19. Construídos a cerca de 80 metros de altura, preservam parte essencial da história artística e religiosa chinesa. Número 55. Espetáculo sincronizado. Milhares de participantes se movimentam de forma perfeitamente coordenada, formando desenhos e padrões impressionantes quando vistos de cima. Número 56. Primavera das cerejeiras. Durante a floração das cerejeiras, cidades da China ganham uma atmosfera quase mágica, com tons rosados dominando as paisagens urbanas. Número 57. A cobra natural. Essa formação natural lembra perfeitamente uma serpente gigante. Mesmo quem teme cobras pode se encantar com essa obra criada pela própria natureza.
Número 58. Consequências de um cataclismo. O drone registrou de cima os efeitos devastadores de um desastre natural. Uma visão impactante que reforça o poder das forças naturais. Número 59. A força da avalanche. No inverno, uma avalanche descendo a montanha demonstra de forma dramática a energia e a intensidade da natureza em ação. Número 60. Cemitério de aviões no Arizona. No estado do Arizona, existe um verdadeiro cemitério de aeronaves, onde aviões antigos são armazenados como se fossem monumentos de outra era. Número 61. Farol do Cavalo na Espanha. O Farol do Cavalo, próximo à cidade de Santonha, exige a subida de 700 degraus para ser visitado de perto. Um esforço recompensado pela vista incrível. Número 62. A Joia da Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é um dos parques nacionais mais belos do Brasil. Entre suas atrações está uma cachoeira deslumbrante que parece saída de um cartão postal. Número 63. Templos no topo da montanha. Após subir cerca de 9.000 degraus, viajantes alcançam templos localizados em diferentes extremidades de um pico montanhoso, dividido por um desfiladeiro estreito. Uma jornada que exige preparo físico e determinação. Número 64. Arquitetura em harmonia com a natureza. A arquitetura moderna busca cada vez mais integração com o ambiente natural, criando construções que não apenas ocupam o espaço, mas dialogam com ele e se tornam parte da paisagem. Número 65. A força da água no Chile. Após a estação chuvosa, o governo decidiu abrir as comportas de uma represa no Chile. O resultado foi uma descarga de água impressionante, mostrando o poder de um dos elementos mais intensos da natureza. Número 66. O encontro de dois rios na China. Nesta cidade chinesa, dois rios se cruzam exibindo cores completamente diferentes, influenciadas pelo tipo de solo no fundo. Vista do alto, a divisão é clara e fascinante. Número 67. Incêndio devastador. Um incêndio pode destruir uma casa e a floresta ao redor em questão de minutos. Do alto, é possível perceber a velocidade assustadora com que as chamas avançam. Número 68. A trilha de 4.000 degraus no Havaí. A famosa trilha conhecida como Haiku Stairs possui aproximadamente 4.000 degraus. Apesar da dificuldade, muitos turistas sonham em alcançar o topo para admirar a vista espetacular. Número 69. Praias lotadas na alta temporada. Durante o auge da temporada turística, as praias públicas ficam extremamente cheias, revelando que nem todo paraíso é sinônimo de tranquilidade. Número 70. A técnica das baleias jubarte. As baleias jubarte desenvolveram uma estratégia engenhosa para capturar krill. Criam círculos de bolhas que forçam as presas a subir à superfície, facilitando a alimentação. Número 71. Trilha radical em Henan. Na província de Henan, na China, existe uma trilha que desafia até os mais corajosos, oferecendo uma caminhada cheia de adrenalina e vistas impressionantes. Número 72. A cidade histórica de Belchite. Belchite sofreu intensamente durante a Guerra Civil Espanhola em 1936. Até hoje, permanece praticamente intacta, transformando-se em um marco histórico a céu aberto. Número 73. O Círculo dos Salmões. Antes de iniciar uma longa migração oceânica, salmões se agrupam formando um círculo impressionante, que, visto de cima, parece perfeitamente coreografado. Número 74. Parque Nacional Vermilion Cliffs. Para quem já acha o Grand Canyon comum, o Vermilion Cliffs National Monument, no Arizona, oferece paisagens únicas e menos exploradas por turistas.
Número 75. A abertura no gelo. O que parece uma simples rachadura é, na verdade, o orifício pelo qual uma baleia sobe para respirar. Uma visão rara capturada com precisão. Número 76. Série de explosões controladas. Nada é mais impactante do que observar uma sequência de explosões utilizadas para moldar o solo e facilitar grandes obras de engenharia. Número 77. Esportes aquáticos no frio. Quem disse que é preciso esperar o verão? Mesmo em temperaturas baixas, é possível aproveitar esportes aquáticos e sentir a adrenalina. Número 78. Fuga da enchente. Esse motorista tomou a decisão certa ao se afastar rapidamente, pois o nível da água continuava subindo de forma perigosa. Número 79. A Torre de Hércules na Espanha. Localizada na região da Galícia, a Torre de Hércules foi construída durante o Império Romano e é considerada um dos faróis em funcionamento mais antigos do mundo. Número 80. A Casa Giratória na Holanda. Na Holanda, existe uma residência que gira lentamente para acompanhar a luz solar, garantindo iluminação constante ao longo do dia. Número 81. Nugget Point, na Nova Zelândia. Nugget Point Lighthouse foi construído em 1860 e continua operando perfeitamente na costa da região de Otago. Número 82. Observação da vida selvagem. Com drones, agora é possível observar animais em seu habitat natural sem interferir diretamente em seu comportamento. Número 83. Carga irrecuperável. Embora tenha sido possível descobrir o que aconteceu com a carga perdida, infelizmente não houve chance de salvá-la. Número 84. Aeronave de rotor basculante. Esse tipo de aeronave combina a decolagem vertical de um helicóptero com a velocidade de um avião, tornando-se uma máquina extremamente versátil. Número 85. Atomium em Bruxelas. O atomium, na cidade de Bruxelas, representa a estrutura cristalina do ferro ampliada 165 bilhões de vezes, simbolizando a era atômica e o uso pacífico da energia nuclear. Número 86. O Farol de Aniva. O Farol de Aniva foi construído pelos japoneses em 1930, na ilha de Sakhalina. Parte da estrutura é esculpida na rocha, e parte foi construída pelo homem. Número 87. Atmosfera ao nascer do Sol. Com os primeiros raios de sol, esse local ganha tons quentes e uma atmosfera extremamente acolhedora. Número 88. Turning Torso na Suécia. O edifício Turning Torso, com 190 metros de altura, gira 90 graus do primeiro ao último andar, tornando-se um ícone arquitetônico. Número 89. Superando limites pessoais. Nesse momento solitário, ele enfrenta não apenas o cansaço físico, mas também testa seus próprios limites e sua resistência. Número 90. Mineração com explosivos. O método explosivo facilita a extração em terrenos rochosos, reduzindo o tempo e o esforço necessários para concluir o trabalho. Número 91. A Avenida dos Baobás em Madagascar. A Avenida dos Baobás abriga árvores que podem ter mais de 800 anos, sendo remanescentes de antigas florestas densas. Número 92. A 11ª Noite na Irlanda do Norte. Todos os anos, em 11 de julho, acontece a celebração conhecida como 11ª Noite, quando enormes fogueiras são acesas como parte de uma tradição histórica. Número 93. A Conquista do Topo. A sensação de alcançar o cume de uma montanha é indescritível, simbolizando superação e vitória pessoal. Número 94. Esqui aquático em Nova York. Na cidade de Nova York,
Reunir 400 pessoas praticando esqui aquático simultaneamente é algo realmente impressionante. Número 95. Forte Bourtange, na Holanda. O Forte Bourtange possui formato de estrela e está localizado na província de Groningen, próximo à fronteira com a Alemanha. Número 96. Forte Imperador Alexandre I. O Forte Imperador Alexandre I, também chamado de Forte da Peste, abrigou em 1897 um laboratório para a produção de vacina contra a peste bubônica. Número 97. Cerimônias espetaculares na China. A China é conhecida por transformar aberturas de eventos esportivos e culturais em espetáculos grandiosos e visualmente impactantes. Número 98. Avalanche transformadora. Uma avalanche descendo a montanha altera completamente a paisagem em questão de segundos, demonstrando a força implacável da natureza. Número 99. A Ilha de Vila Franca. A Ilha de Ilhéu de Vila Franca do Campo foi formada pela cratera de um vulcão subaquático, criando uma piscina natural quase perfeitamente circular. Número 100. Espuma incomum na Baía de Armor. Na Baía de Armor, a espuma incomum surgiu devido à proliferação de algas, criando um cenário curioso visto do alto. Número 101. Luzes das grandes cidades. As luzes noturnas das metrópoles modernas são um verdadeiro espetáculo. Vistas do alto, revelam padrões geométricos e movimentos que passam despercebidos ao nível da rua. Número 102. Emoção, natureza e adrenalina. Poucas combinações são tão intensas quanto unir paisagens deslumbrantes, aventura e aquela dose de frio na barriga que faz o coração acelerar. Número 103. A avalanche dramática. Montanhas cobertas de neve já são impressionantes por si só, mas quando uma avalanche desce em costa abaixo, a cena ganha ainda mais força e dramaticidade. Número 104. Dolinas gigantes pelo mundo. Enormes crateras naturais estão surgindo em diferentes países. Embora cientistas frequentemente expliquem suas causas, é impossível não imaginar o chão simplesmente desaparecendo sob seus pés. Número 105. As Casas Cubo de Roterdã. Na cidade de Roterdã, as famosas Casas Cubo foram projetadas pelo arquiteto Piet Blom. Ao inclinar os cubos em 45 graus, ele criou um conjunto arquitetônico único e inovador. Número 106. Grande Centro Cultural na China. Este é um dos maiores complexos culturais do país, com 6 pavilhões que abrigam museus, bibliotecas e restaurantes, atraindo um enorme fluxo de visitantes todos os anos. Número 107. Drones limpadores de janelas. Em breve, talvez seja possível delegar a limpeza de fachadas e janelas altas aos drones, tornando tarefas perigosas muito mais seguras e eficientes. Número 108. Agricultura aérea. Pequenas aeronaves desempenham papel fundamental na agricultura moderna, pulverizando água, fertilizantes e defensivos agrícolas de forma rápida e uniforme sobre grandes áreas. Número 109. Ponte da Baía de Hangzhou. A Ponte da Baía de Hangzhou possui aproximadamente 36 quilômetros de extensão e já resistiu a 19 tufões, demonstrando impressionante resistência estrutural. Número 110. Lançamento arriscado de embarcação. O processo de colocar um enorme navio na água pode parecer perigoso quando visto de cima, especialmente considerando o tamanho e o peso da embarcação. Número 111. Bosco Verticale, em Milão. O complexo residencial Bosco Verticale, localizado em Milão, combina arranha-céus com centenas de árvores e plantas,
criando uma verdadeira floresta vertical integrada à cidade. Número 112. Malé, capital das Maldivas. Malé reúne cerca de 150 mil habitantes em uma área relativamente pequena, sendo o centro econômico e cultural das Maldivas. Número 113. Espetáculos modernos com drones. Shows aéreos com centenas de drones, equipados com luzes de diodo emissor de luz, criam formas sincronizadas no céu, impressionando o público com tecnologia e criatividade. Número 114. Peak Walk nas alturas. A Peak Walk está instalada a quase 3.000 metros de altitude. Com 106 metros de comprimento e apenas 80 centímetros de largura, parte do piso é de vidro, permitindo olhar diretamente para o vazio. Número 115. Um prédio para 20 mil pessoas. Na China, um único edifício abriga aproximadamente 20 mil moradores. Inicialmente projetado para ser um hotel, acabou se transformando em um gigantesco complexo residencial. Número 116. Estrada impressionante vista do alto. De cima, essa rodovia parece espetacular, mas ficar preso em um engarrafamento nesse cenário não deve ser nada agradável. Número 117. Oásis de Huacachina, no Peru. Huacachina está localizada a cerca de 4 quilômetros da cidade de Ica, no sudoeste do Peru. É um pequeno oásis que se tornou famoso por sua lagoa e pelas paisagens desérticas ao redor. Número 118. A adrenalina do flyboard. Utilizar um flyboard proporciona uma sensação intensa de liberdade, permitindo subir vários metros acima da água enquanto realiza manobras radicais. Número 119. Nadando com orcas. Até mesmo baleias e orcas parecem apreciar companhia. Que sorte a desse homem ao nadar no oceano ao lado de 2 orcas. Número 120. O Lago Olho do Diabo, na China. Conhecido como Olho do Diabo, esse lago no noroeste da China possui solo avermelhado e alta concentração de enxofre, criando uma atmosfera quase sobrenatural. Número 122. Escalada desafiadora na China. Para visitar esse local impressionante, é preciso praticamente se tornar um alpinista, enfrentando rochas íngremes e caminhos estreitos. Número 123. Almoço inesperado. Em um dia quente, nada melhor do que se refrescar. E nesse caso, a comida praticamente saltou direto para a boca. Número 124. Segredos revelados pelos drones. A tecnologia aérea moderna tem ajudado arqueólogos e pesquisadores a descobrir vestígios importantes da história da humanidade. Número 125. Guepardo contra drone. Um guepardo curioso encara um drone insistente. Quem será que vence esse confronto improvável? Número 126. Imagens incríveis da costa de Portugal. Ao visitar o litoral de Portugal, levar um drone pode render imagens aéreas verdadeiramente impressionantes das falésias e do mar. E assim, chegamos ao fim dessa jornada incrível pelos céus. Se essas imagens impressionantes surpreenderam você, imagine o que ainda está por vir nos próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários qual cena mais marcou você e qual você teria coragem de viver pessoalmente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Encontro você em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!